Magnata segue babá pobre e descobre uma verdade oculta que muda seu destino para sempre. Helena nunca imaginou que uma simples curiosidade poderia abrir a porta para um mundo tão diferente do seu. Tudo começou numa manhã comum, com aquela inquietação que cresce no peito quando parece que algo está fora do lugar. Gabriel, seu filho, andava estranho, mas calado, e a babá Nina, com seu sorriso firme e olhos que escondiam mais do que mostravam. Parecia carregar um segredo pesado demais. Naquele dia, tomada por um impulso inexplicável, Helena decidiu seguir Nina. Ela tinha que saber para onde aquela garota ia depois do expediente, que sempre terminava com cuidado, paciência e um afeto silencioso pelo menino. Ela viu sair da mansão, sempre na ponta dos pés, desviando o olhar das ruas chiques e passando para outra realidade, aquela que ninguém da alta sociedade quer enxergar. Nina caminhava rápido, mas seu rosto, aquela mulher que cuidava do filho dela com tanto amor, estava diariamente lidando com uma realidade brutal, cuidando da mãe doente, suportando uma culpa esmagadora por não conseguir proporcionar uma vida melhor. Era uma cena que doía na pele, uma quietude pesada que contrastava demais com o brilho falso e o luxo da casa dela. Helena sentiu um tremor estranho no peito. Algo começou a mudar dentro dela, uma inquietação que gritava para ser ouvida. A distância entre o conforto e a fragilidade parecia uma parede iminente, e ela estava ali, bem no meio dela. Mas a história não parava aí. A decisão impulsiva de Helena de se aproximar demais começou a gerar um efeito colateral inesperado. Tensão cresceu entre Nina, que resistia à ajuda, e Helena, que já queria intervir. Um embate silencioso, carregado de emoções que mal conseguiam ser dominadas. E então, o pior aconteceu. A notícia veio como um soco no estômago. Dalva, aquela mulher que segurava a alma de Nina, faleceu numa madruga. Para Helena, uma verdade escancarada. Nada disso era um jogo. Era vida real, crua e dolorosa. Mas o que unia aquelas duas mulheres, por mais diferentes que fossem, era o amor sentido por quem está em crise. Agora, enquanto o vazio ecoava nos corações delas, a dúvida pairava no ar. Até onde estarão dispostas a ir para apoiar uma a outra? Helena conseguirá deixar o orgulho e o medo de lado? Nina vai encontrar forças para seguir? O que nasceu como curiosidade pode desmoronar a qualquer momento. O próximo passo é incerto e o caminho está aberto. Mas para onde vai levar? E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o eco da dor pela perda de Dalva preenchia o coração de Helena e Nina, a vida parecia ter congelado em um instante de profunda tristeza. As duas mulheres, distantes em mundos tão diferentes, agora carregavam um fardo comum. Mas naquela manhã cinzenta, algo a mais estava prestes a acontecer. Helena acabou de voltar para casa, ainda perdida em pensamentos, quando recebeu um telefonema inesperado. Era a assistente de seu marido, uma voz ansiosa que trouxe notícias perturbadoras. Helena,
Precisamos conversar. É sobre Gabriel. O coração dela disparou. Apenas essas palavras a levaram a um labirinto de medos. Chegando ao escritório, encontrou o marido, André, com uma expressão pesada. Ele estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. Gabriel, ele... André hesitou, a voz falhando. Ele não é apenas nosso filho. Descobrimos que ele é filho de outra mulher. O mundo de Helena desabou. O que você está dizendo? As palavras saíram entrecortadas, em turbilhão de emoções. A sala parecia girar. Isso não pode ser verdade. André puxou um envelope da mesa. Suas mãos tremiam enquanto entregava a Helena. Ela olhou fixamente para o papel. Um teste de DNA que provava. Gabriel não era filho biológico dele. Era o filho perdido de Nina, fruto de uma relação anterior. A verdade vibrou como um choque elétrico. Helena olhou para André. Isso significa que Nina é... Ela não conseguia terminar a frase. O peso da revelação a sufocava. Tudo o que conhecia, tudo o que acreditava ser verdade, agora escorregava por entre os dedos como areia. Sim, Nina é a mãe biológica de Gabriel, reforçou André, a voz quase um sussurro. Ela estava cuidando dele, mas não é apenas uma babá. A revelação se espalhou pela mente de Helena como uma tempestade, desestruturando sua percepção e seus sentimentos. O amor e a raiva, a compaixão e o desprezo, tudo se misturava. Uma onda de questionamentos inundou sua mente. Como? Por quê? O que fazer agora? Ela pensou em Nina, em todo o sofrimento que a menina passava, em sua vida de lutas e sacrifícios. Helena percebeu que cada gesto, cada cuidado dado a Gabriel havia sido uma conexão íntima entre as duas mães, mesmo sem que soubessem. Decidida, Helena se virou para sair, precisando encontrar Nina. Não podia deixar essa situação apenas para o destino. Mas quando estava prestes a abrir a porta, a campainha tocou. Era Nina. Seu rosto estava marcado pela dor da perda. Mas ao vê-la ali, Helena sentiu que não poderia simplesmente confrontá-la e jogar na cara a verdade. Helena respirou fundo. A bagunça emocional ficou ainda mais insuportável. Tudo o que queria era proteger Gabriel. Mas como faria isso agora? As duas mulheres que haviam se encontrado na fragilidade da vida estavam prestes a descobrir que seu vínculo era muito mais complexo do que imaginavam. Antes que Helena pudesse escolher as palavras certas, um grito rasgou o silêncio. Chamados pela entrada do prédio, alguns vizinhos começaram a murmurar. O que aconteceu? Estão batendo na porta da Nina. O barulho se intensificava e logo se transformou em uma multidão. Helena e Nina trocaram olhares, cheias de insegurança. O que está acontecendo? Nina perguntou, seu tom confuso. Até que alguém gritou algo chocante. A mãe de Gabriel está presa, foi acusada de um crime horrendo. Helena sentiu a cabeça girar. O que significava tudo isso? O que acontecera? E o que mais estava por trás daquela história já tão complicada? Ela olhou para Nina, e a verdade, agora mais crua do que nunca, a atingiu com toda a força. A vida delas estava prestes a mudar completamente, e mal sabiam as consequências que essa nova revelação traria. O tempo parecia parar enquanto o tumulto fora se aproximava. Helena se perguntou se conseguiriam enfrentar juntas essa nova realidade, ou se o desespero a separaria ainda mais.
O tempo parecia parar, enquanto o tumulto do lado de fora se intensificava. Helena olhou para Nina, as duas consumidas por uma mistura de medo e confusão. As palavras ecoavam na cabeça de Helena. A mãe de Gabriel está presa. Foi acusada de um crime horrendo. O que significava tudo isso? A multidão crescia, e Helena sentiu seu coração acelerar. A tensão estava palpável. Nina tremia, o olhar perdido, enquanto um homem na multidão gesticulava desesperadamente. Foi a babá da vizinha. Ela disse que viu alguém saindo do prédio na noite do crime. O ar ficou pesado com a acusação. Helena precisava entender. Precisava saber a verdade. Não podia deixar essa situação sem resposta. Calma, Nina. O que é? O que aconteceu? Helena perguntou a voz trêmula. Porém, a própria pergunta soava vazia, inadequada. Ela te intuía que nada era simples. Nina baixou a cabeça, lágrimas brotando de seus olhos. Um lamento escapou de seus lábios, e uma onda de desespero envolveu as duas. Helena sentiu o nó na garganta apertar. As memórias de conforto que tinha com Gabriel, a relação que pensou que construíra, tudo isso começa a escorregar. Mas ainda havia algo mais. Uma sensação incômoda de que havia mais mistérios ali, bem diante delas. Então, como um golpe do destino, uma mulher do lado de fora gritou: "O juiz vai liberar as acusações. Ele diz que não havia provas." A multidão começou a se agitar. Helena sentiu um breve alívio, mas não durou. Logo, um oficial de polícia saiu à frente, o olhar sério, e fez um gesto para acalmar a multidão. Não há provas, mas foi um crime horrendo. A babá está sendo investigada, e todos aqui precisam se identificar. O universo de Helena parecia desmoronar de uma só vez. Aquelas palavras faziam o mundo dela girar, suas inseguranças e medos se transformando em uma realidade aterrorizante. Sem aviso, uma voz familiar irrompeu do fundo da multidão. Nina! A mulher que se aproximou estava ofegante, os olhos arregalados de horror. Mãe! Era a irmã de Nina. Você não pode estar envolvida. Eu não sabia que você tinha voltado. Ah, mãe! A palavra ficou presa na garganta. Helena ficou paralisada. A irmandade fragmentada das duas mulheres agora parecia um labirinto de segredos. Nina olhou para a irmã. Os traços de dor e de amor misturados. Helena sentiu uma flechada de compreensão. O amor tinha muitas faces. Ela queria entender. Precisava saber. Mas então, a irmã de Nina se virou e apontou para a mulher que estava presa. Ela estava com você naquela noite, não estava? A multidão ficou em silêncio. A pergunta pairou no ar, a linha entre mãe e babá, entre amor e dor, se tornara nebulosa. O que mais estava escondido sob a superfície dessa vida que as unia? O que mais Nina sabia e que poderia mudar tudo? A multidão chorava, gritava. O tempo estava esgotando e Helena sabia que precisava agir. Mas a confusão tomou conta do seu espírito. Todas aquelas revelações a deixaram sem chão. O burburinho se intensificava e a vida como conhecia se despedaçava. Em meio ao caos, um grito estalou no ar. A verdade não é o que você pensa. Nina, você precisa contar tudo. E o olhar de Nina se fixou em Helena. O que quer que houvesse ali,
estava pronto para emergir. Mas o que era? O futuro se tornava um mistério. E Helena mal podia imaginar a resposta que a esperava. O que vinha a seguir mudaria tudo novamente. As palavras da irmã de Nina ainda pairavam no ar, pesadas e cheias de significado. Helena sentiu o coração disparar, enquanto a multidão observava em silêncio, expectante. O olhar de Nina estava perdido, como se ela estivesse tentando juntar os pedacinhos de sua vida em uma cena caótica. Eu não tenho culpa, Nina exclamou, sua voz quebrando sob o peso da verdade não revelada. Você não entende. Eu não escolhi isso. Helena estava paralisada, a mente girando. A conexão entre elas parecia mais frágil a cada momento que passava. Tudo o que conhecia sobre a vida, sobre Nina e sobre seu filho Gabriel estava prestes a desmoronar. O que mais a irmã de Nina sabia? O que mais poderia vir à tona? Então, algo inesperado aconteceu. A multidão começou a se agitar e um homem apareceu na esquina da rua, com os braços levantados. Era um repórter, cercado por câmeras. Temos novidades. A investigação avança e novas informações podem mudar tudo. O clamor da multidão cresceu. Helena virou-se imediatamente, um pressentimento gelado correndo pela espinha. Não! Espera! Nina gritou, tentando deter a irmã, mas o pânico começou a tomar conta dela, e ela não sabia o que fazer. As vozes da multidão se misturavam em um clamor ensurdecedor. Todo mundo estava em busca da verdade. E entre gritos, um eco se destacava. É verdade que a babá estava envolvida, que houve uma confusão na noite do crime. Um homem na multidão perguntou, a voz carregada de desconfiança e medo. Os olhares se voltaram para Nina, e o peso da expectativa parecia esmagá-la. Como você pode saber? Você não viu nada! Nina gritou frustrada. Mas a dúvida já estava plantada. O ambiente estava carregado de tensão. Helena olhou para o rosto de Nina, e por um momento tudo pareceu congelar. Parece que a babá tinha um álibi, mas agora nem isso a protege, disse um policial que se aproximava do grupo. Helena sentiu um aperto na garganta. A verdade estava se revelando como uma lâmina afiada, pronta para cortar laços, sonhos e, principalmente, a ligação que tinham construído. Então, antes que pudesse processar a gravidade do que estava acontecendo, um grito ensurdecedor rompendo a convergência. Uma mulher, diferente da irmã de Nina, se lançou à frente da multidão, desesperada. Você não pode fazer isso. Eu sou a mãe dela. Não a toquem. Helena ficou paralisada. A mulher, com os cabelos desgrenhados e um semblante de dor pura, olhava diretamente para Nina. Por que não me disse que estava aqui? Eu sou sua mãe. Estou de volta. As palavras ressoaram como um trovão, ecoando em um silêncio absoluto. Neste momento, Helena sentiu que o mundo havia parado. Mãe? Nina murmurou, seus olhos se arregalando de incredulidade. O desespero que havia em seu olhar se transformou em uma mistura de raiva e alívio. A multidão se agitou e o sussurro se espalhou. Ela não é só a babá, é a filha da mulher que acaba de aparecer. Um choque profundo atravessou Helena. O que era verdade? Quem era realmente Nina? A estrutura de sua vida e suas certezas se despedaçavam diante da revelação. A conexão com Gabriel era mais complexa do que tinha imaginado. E agora,
Tendo sua verdadeira mãe em sua frente, tudo estava mudando novamente. Antes que pudesse realmente processar tudo isso, um novo grito ecoou do fundo da rua. É ele! É o verdadeiro culpado! A multidão virou-se, e entre eles, um homem vindo na direção de Nina e da nova mulher. Sua presença era ameaçadora, e os olhares refletiam espanto. Helena sabia que aquilo mudaria tudo mais uma vez. A verdade não era apenas complexa e cheia de camadas, mas também sombria e perigosa. A tensão se intensificava, e ela não sabia mais o que pensar. O que mais estava por vir? E, principalmente, quais seriam as consequências de tudo isso para todos eles? O tempo pareceu parar. Helena estava sem saber o que pensar, enquanto a multidão murmurava, impressionada com a aparição da mãe de Nina. O coração dela batia forte como se quisesse escapar do peito. Mãe? A voz de Nina ecoou, cheia de desespero e confusão. O olhar da mulher estava carregado de dor, e por um momento, aquela revelação parecia fazer todo o resto sumir. Mas antes que Helena pudesse processar a cena, o homem que se aproximava deles, aquele que fora indicado como o verdadeiro culpado, ergueu a mão de forma ameaçadora. Você não pode se esconder para sempre, Nina. Sua voz era carregada de raiva e desespero. Todos sabem que você estava lá, você e sua mãe. Por que você não admite? Um frio tomou conta de Helena. Enquanto ouvia as palavras do homem, uma percepção aterradora surgiu. Ele não apenas estava falando com Nina, mas com a mãe dela também. Como isso era possível? A conexão entre as duas mulheres, agora mais intrincada do que nunca, ressoou como um eco profundo. O tumulto crescia, e as cabeças se viravam, esperando a reação de Nina. Eu não sou culpada. Você sabe que eu não sou. Nina gritou, chorando enquanto segurava a mãe, que a observava com olhos cheios de ressentimento. Eu estava apenas tentando cuidar de você. Cuidar de mim? A mãe gritou de volta. A tensão era palpável. Você me abandonou. É por sua causa que estamos nesta situação agora. Tudo o que fiz foi por você, e você ainda se escondeu. Helena sentiu seu mundo girar. O que estava acontecendo? Aquela conversa revelava um conflito profundo que nunca havia imaginado. A multidão, agora sedenta por um escândalo, se agitou cada vez mais, e as câmeras disparavam flashes. A mãe da babá estava com ela à noite do crime? Elas têm algo a esconder? Eram as perguntas que circulavam como uma tempestade de boatos. Não é verdade. Ela não tem nada a ver com isso. Helena gritou, mas sua voz mal conseguiu cortar o barulho crescente. Mas quem estava dizendo a verdade? Todos se voltaram para a mãe de Nina, esperando um desfecho dramático. E então, aconteceu. Um grito horrendo irrompeu do fundo da rua, onde as sirenes da polícia começaram a soar. O que foi isso? A multidão sussurrou. Todos ficaram em alerta máximo. O homem que se aproximava de Nina ficou pálido, como se tivesse visto um espectro. Era como se ele fosse alguém do passado, uma sombra que não deveria estar ali. Então a mulher, que havia revelado ser a mãe de Nina, olhou fixamente para ele. Você não deveria estar aqui. O que você fez? A revelação naquelas palavras cortou o ar. A multidão estava em choque.
Helena sentiu a adrenalina subir. As palavras da mãe de Nina fizeram eco nas memórias. Um crime obscuro que permeava a história de sua própria família. Algo que ela sempre suspeitou, mas nunca quis encarar. O homem recuou, sua expressão se transformando em uma mistura de medo e culpa. Eu não queria, eu não sabia. Ele tentou se defender, mas a tensão estava no auge. Helena se viu completamente envolvida na cena. Todos eles estavam entrelaçados, e a verdade que agora se desenrolava, o passado de cada um deles parecia querer voltar para assombrá-los, e as conexões quebradas estavam prestes a ser desnudadas. E no meio daquele tumulto, uma nova dúvida surgiu em sua mente. E se ela também não fosse a única a ter segredos? O que mais ela estava escondendo? O peso da verdade estava prestes a cair, e todos ali sentiam já o impacto. O futuro deles estava prestes a mudar para sempre. Mas a que custo? O tempo parecia parar. Helena estava sem saber o que pensar enquanto a multidão murmurava, impressionada com a aparição da mãe de Nina. O coração dela batia forte, como se quisesse escapar do peito. Mãe? A voz de Nina ecoou, cheia de desespero e confusão. O olhar da mulher estava carregado de dor, e por um momento, aquela revelação parecia fazer todo o resto sumir. Mas antes que Helena pudesse processar a cena, o homem que se aproximava deles, aquele que fora indicado como o verdadeiro culpado, ergueu a mão de forma ameaçadora. Você não pode se esconder para sempre, Nina. Sua voz era carregada de raiva e desespero. Todos sabem que você estava lá. Você e sua mãe. Por que você não admite? Um frio tomou conta de Helena. Enquanto ouvia as palavras do homem, uma percepção aterradora surgiu. Ele não apenas estava falando com Nina, mas com a mãe dela também. Como isso era possível? A conexão entre as duas mulheres, agora mais intrincada do que nunca, ressoou como um eco profundo. O tumulto crescia e as cabeças se viravam, esperando a reação de Nina. Eu não sou culpada. Você sabe que eu não sou. Nina gritou, chorando enquanto segurava a mãe, que a observava com olhos cheios de ressentimento. Eu estava apenas tentando cuidar de você. Cuidar de mim? A mãe gritou de volta. A tensão era palpável. Você me abandonou. É por sua causa que estamos nesta situação agora. Tudo o que fiz foi por você, e você ainda se escondeu. Helena sentiu seu mundo girar. O que estava acontecendo? Aquela conversa revelava um conflito profundo que nunca havia imaginado. A multidão, agora sedenta por um escândalo, se agitou cada vez mais e as câmeras disparavam flashes. A mãe da babá estava com ela à noite do crime. Elas têm algo a esconder. Eram as perguntas que circulavam como uma tempestade de boatos. Não é verdade, ela não tem nada a ver com isso, Helena gritou. Mas sua voz mal conseguiu cortar o barulho crescente. Mas quem estava dizendo a verdade? Todos se voltaram para a mãe de Nina, esperando um desfecho dramático. E então aconteceu. Um grito horrendo irrompeu do fundo da rua, onde as sirenes da polícia começaram a soar. O que foi isso? A multidão sussurrou. Todos ficaram em alerta máximo. O homem que se aproximava de Nina ficou pálido, como se tivesse visto um espectro. Era como se ele fosse alguém do passado, uma sombra que não deveria estar ali. Então a mulher que havia revelado ser a mãe de Nina olhou fixamente para ele. Você não deveria estar aqui. O que você fez? A revelação naquelas palavras cortou o ar. A multidão estava em choque. Helena sentiu a adrenalina subir. As palavras da mãe de Nina fizeram eco nas memórias.
um crime obscuro que permeava a história de sua própria família, algo que ela sempre suspeitou, mas nunca quis encarar. O homem recuou, sua expressão se transformando em uma mistura de medo e culpa. Eu não queria, eu não sabia. Ele tentou se defender, mas a tensão estava no auge. Helena se viu completamente envolvida na cena. Todos eles estavam entrelaçados, e a verdade que agora se desenrolava tinha um custo. O que mais estava escondido sob a superfície? O que mais essa história poderia revelar? O passado de cada um deles parecia querer voltar para assombrá-los, e as conexões quebradas estavam prestes a ser desnudadas. E no meio daquele tumulto, uma nova dúvida surgiu em sua mente. E se ela também não fosse a única a ter segredos? O que mais ela estava escondendo? O peso da verdade estava prestes a cair, e todos ali sentiam já o impacto. O burburinho na multidão aumentou, e Helena, próxima da frenética agitação, percebeu que o homem não era apenas um envolvido qualquer da noite fatídica. Ele era alguém que tinha uma ligação íntima com Gabriel. Você não pode me ignorar, Nina, ele gritou, virando-se para ela. Você sabia que estava me ajudando a cuidar do seu filho. Você sempre soube. O queixo de Helena caiu. As palavras do homem reverberaram como um trovão, fazendo com que todos na multidão se contorcessem em curiosidade e horror. Gabriel, o filho que ela sempre pensou ser fruto de um amor sem sombras, agora estava atrelado a mistérios muito mais profundos. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Não, isso não pode ser verdade. Helena gritou, mas a certeza já preenchia o ar. Ninguém descansou na multidão, cada um preso ao novo desenvolvimento. A mãe de Nina começou a chorar, mostrando uma dor que parecia já ter durado toda uma vida. O homem, com os olhos cheios de lágrimas, gritou, sim, Gabriel é meu filho, e você não pode levá-lo para longe de mim. As vozes se transformaram em gritos. Como assim? O que você está dizendo? Os segredos estavam expostos como uma ferida aberta, e Helena sentiu o chão se desfazer sob seus pés. Tudo o que acreditava conhecer se desmoronava em questão de momentos. Agora, entre os gritos e o caos, o que estava em jogo não era apenas as vidas de duas mulheres, mas a do próprio Gabriel. Helena percebeu que no meio de tantas mentiras e histórias entrelaçadas, ficaria difícil distinguir amor de traição. O que mais estava escondido, aguardando o momento certo para vir à tona? Qual seria o próximo movimento no jogo da vida delas? O futuro, agora mais incerto do que nunca, pairava no ar enquanto a multidão aguardava em silêncio, ansiosa pela verdade que estava prestes a ser revelada. O tempo parecia parar. Helena estava sem saber o que pensar enquanto a multidão murmurava, impressionada com a aparição da mãe de Nina. O coração dela batia forte, como se quisesse escapar do peito. Mãe? A voz de Nina ecoou, cheia de desespero e confusão. O olhar da mulher estava carregado de dor, e por um momento, aquela revelação parecia fazer todo o resto sumir. Mas antes que Helena pudesse processar a cena, o homem que se aproximava deles, aquele que fora indicado como verdadeiro culpado, ergueu a mão de forma ameaçadora. Você não pode se esconder para sempre, Nina. Sua voz era carregada de raiva e desespero. Todos sabem que você estava lá, você e sua mãe. Por que você não admite? Um frio tomou conta de Helena.
Enquanto ouvia as palavras do homem, uma percepção aterradora surgiu. Ele não apenas estava falando com Nina, mas com a mãe dela também. Como isso era possível? A conexão entre as duas mulheres, agora mais intrincada do que nunca, ressoou como um eco profundo. O tumulto crescia e as cabeças se viravam, esperando a reação de Nina. Eu não sou culpada! Você sabe que eu não sou! Nina gritou, chorando enquanto segurava a mãe, que a observava com olhos cheios de ressentimento. Eu estava apenas tentando cuidar de você. Cuidar de mim? A mãe gritou de volta. A tensão era palpável. Você me abandonou. É por sua causa que estamos nesta situação agora. Tudo o que fiz foi por você. E você ainda se escondeu? Helena sentiu seu mundo girar. O que estava acontecendo? Aquela conversa revelava um conflito profundo que nunca havia imaginado. A multidão, agora sedenta por um escândalo, se agitou cada vez mais. E as câmeras disparavam flashes. A mãe da babá estava com ela à noite do crime? Elas têm algo a esconder? Eram as perguntas que circulavam como uma tempestade de boatos. Não é verdade. Ela não tem nada a ver com isso. Helena gritou, mas sua voz mal conseguiu cortar o barulho crescente. Mas quem estava dizendo a verdade? Todos se voltaram para a mãe de Nina, esperando um desfecho dramático. E então, aconteceu. Um grito horrendo irrompeu do fundo da rua, onde as sirenes da polícia começaram a soar. O que foi isso? A multidão sussurrou. Todos ficaram em alerta máximo. O homem que se aproximava de Nina ficou pálido, como se tivesse visto um espectro. Era como se ele fosse alguém do passado, uma sombra que não deveria estar ali. A mulher, que havia revelado ser a mãe de Nina, olhou fixamente para ele. Você não deveria estar aqui. O que você fez? A revelação naquelas palavras cortou o ar. A multidão estava em choque. Helena sentiu a adrenalina subir. As palavras da mãe de Nina fizeram eco nas memórias. Um crime obscuro que permeava a história de sua própria família. Algo que ela sempre suspeitou, mas nunca quis encarar. O homem recuou, sua expressão se transformando em uma mistura de medo e culpa. Eu não queria, eu não sabia. Ele tentou se defender, mas a tensão estava no auge. Helena se viu completamente envolvida na cena. Todos estavam entrelaçados, e a verdade que agora se desenrolava tinha um custo. O que mais estava escondido sob a superfície? O que mais essa história poderia revelar? O passado de cada um parecia querer voltar para assombrá-los, e as conexões quebradas estavam prestes a ser desnudadas. E no meio daquele tumulto, uma nova dúvida surgiu em sua mente. E se ela também não fosse a única a ter segredos? O que mais ela estava escondendo? O peso da verdade estava prestes a cair, e a multidão aguardava ansiosa. Mas antes que alguém pudesse falar, um tiro ecoou. O som cortou o ar como um golpe. O homem que se aproximava de Nina caiu no chão, um borrão de sangue se espalhando sob ele. O pânico tomou conta da multidão. Gritos, choro, movimento frenético. Helena sentiu o coração disparar. O mundo ao redor desmoronava. O que aconteceu? Nina gritou,
sua voz acima do tumulto. A mãe dela caiu de joelhos, gritando pelo homem caído, suas lágrimas misturando-se ao desespero. O caos finalmente tomou o controle e as pessoas começaram a empurrar umas às outras para sair do caminho. Mas Helena ficou paralisada. O que estava acontecendo? A cena diante dela parecia um pesadelo. E então ela percebeu algo. O homem que caiu não era apenas um estranho. Ele exibia um colar que a Helena conhecia muito bem. Era um presente que seu marido, André, tinha dado a Gabriel. O coração dela parou. Ele tem o colar de Gabriel. O pensamento a atingiu como um raio. As peças se encaixavam de uma forma aterradora. André, Nina, Gabriel e aquele homem. Tudo estava ligado de uma maneira que ela nunca havia imaginado. Mas por quê? O que tudo isso significava? O que mais André sabia? A multidão começou a dispersar, mas Helena e Nina estavam congeladas. O que havia naquele colar que os unia? O que mais seria revelado agora? Os olhos de Helena passaram de Nina para o corpo caído no chão. Aquilo não era só um crime. Era parte de algo muito maior, uma teia de mentiras e segredos inconfessáveis. O próximo passo seria doloroso, e a única certeza era que nada seria como antes. O futuro era uma incógnita, e agora, mais do que nunca, Helena precisava descobrir a verdade, não importa o custo. Helena estava paralisada, o horror se espalhando dentro dela como uma tempestade. O homem caído no chão, com o colar de Gabriel, era um chamado às lembranças mais sombrias que ela tentava enterrar. A confusão e o medo tomavam conta da multidão, mas nada daquilo se comparava ao desespero que a apertava o peito. O que estava acontecendo? Nina olhava ao redor, sua expressão alternando entre choque e uma estranha determinação. Ela confrontou o homem caído, sua voz trêmula, mas firme. Quem é você? O que você quer de mim? A multidão aguardava em silêncio, como se todo o ar tivesse sido sugado para dentro de um buraco negro. O homem, ainda no chão, começou a se mover. Ele levantou a cabeça, o olhar perdido e cheio de dor. Nina, você não pode fugir. Eu sei a verdade sobre Gabriel. As palavras cutucaram a confusão de Helena. Verdade? Que verdade? Ela queria gritar, mas a voz lhe faltou. Nesse momento, uma mulher avançou da multidão. Uma figura alta, com cabelos escuros e um olhar intenso. Pare! Ela gritou, atravessando o espaço como uma flecha. Estamos todos presos nesse jogo que você insiste em manter, Gabriel. Não podemos deixar que você destrua mais vidas. As reações na multidão foram como um estalo. Uma onda de desconfiança se espalhou. Gabriel! Helena repetiu, a palavra soando como uma maldição. O homem caído foi ajudado, e a mulher que havia gritado se aproximou, seu rosto revelando um misto de raiva e determinação. Você é a mãe dele, disse a mulher, olhando para Helena. Sim, eu sou, e sei mais sobre o que aconteceu naquela noite. A multidão começou a murmurar, os sussurros crescendo em um novo tumulto. Todos estavam focados nela, e Helena se sentiu exposta, como se soubesse mais do que deixara transparecer. Você vai me ouvir, a mulher continuou, fixando os olhos em Helena. Uma onda de choque percorreu Helena. A mulher não podia estar falando sério. Haviam tantas questões não resolvidas em sua vida, mas isso era demais.
A mulher se esforçou para falar. Nossos pais esconderam isso de você. Eu cresci em um orfanato. Sempre soube que tinha uma irmã em algum lugar. E agora você está aqui, presa nesse emaranhado onde todos nos ferimos. As palavras cortavam como uma lâmina. Mentira! Não pode ser verdade. Helena sentiu um desespero abrir um buraco em seu estômago. Ela olhou para Nina, que paralisada ouvia cada palavra da recém-chegada. Você me diz que eu tenho uma irmã? Sempre estivemos tão próximas e eu não soube. A indignação misturada com dor era avassaladora. Eu não tinha escolha, Helena. Nossa família estava fragmentada e cada um lutou para sobreviver. A verdade é que você e Gabriel, vocês não estão apenas conectados por amor, mas por sangue. A revelação descerrou uma onda de emoções intensas e complexas. Os sussurros na multidão aumentaram de intensidade. Como pode ser? Quem mais está envolvido? O que mais você sabe? As perguntas surgiam, mas o cenário estava se tornando uma loucura. Todos queriam uma explicação. Mas exatamente o que seria explicado? Helena sentiu-se pela primeira vez como uma pequena marionete. Uma peça em um jogo que nunca entendeu. Sua vida, suas relações, tudo em frangalhos. Sabendo que a mulher diante dela poderia ser a resposta para perguntas que nunca soube fazer. Gabriel precisa de você, a mulher insistiu. Mas antes de ajudá-lo, temos que desenterrar toda a verdade. Isso é maior do que nós. Helena sentiu o coração disparar, enquanto um pensamento aterrador surgia. E se essa verdade fosse algo que nenhum deles estivesse preparado para enfrentar? As sirenes ainda ecoavam, as vozes da multidão ressoavam em uma cacofonia de incertezas, quando o homem no chão murmura uma última frase. A verdade não é o que você pensa. Pode ser muito mais sombria. Com esse sussurro, tudo pareceu desmoronar novamente e Helena percebeu que nada seria como antes. A vida delas estava prestes a mudar de uma maneira que mal podiam imaginar. O homem no chão se contorceu, a dor estampada em seu rosto. A multidão estava em choque, mas seus olhos fixos em Helena e na mulher que afirmava ser sua irmã. O que acabara de acontecer a deixava confusa e assustada. E, de repente, algo chocante ocorreu. O homem gritou: Nina, eu sei quem você realmente é. O pânico tomou conta do ar. O grito atravessou a confusão como uma faca. Todos se voltaram para Nina e os sussurros aumentaram. Helena sentiu seu coração aprecer. Que segredo estava por trás da identidade de Nina? A mulher ao lado dela palpitava em aflição. Você precisa saber a verdade, Nina. O homem insistiu, com a voz fraca, mas ainda carregada de intensidade. Você não é quem pensa que é. Você é filha de um dos homens mais poderosos que este país já conheceu. Nina ficou paralisada, seus olhos arregalados. O que você está dizendo? Isso não faz sentido. A confusão em sua voz era clara, mas a tensão ao redor a fazia parecer uma marionete, controlada por fios invisíveis de um passado obscuro. A mulher que se declarou irmã de Helena se aproximou, uma sombra de temor cobrindo seu rosto. É verdade, Nina. Nossos pais, eles esconderam quem você realmente é. Você é filha do presidente. O murmúrio da multidão cresceu em um crescendo. Helena estava em estado de choque. O que estava acontecendo era grandioso demais. Ela olhou para Nina,
que estava em um turbilhão de emoções. A revelação a atingiu como um golpe. Assim, tudo o que pensara conhecer sobre a vida de ambas estava prestes a ser desfeito. O senso de Sam também intimidava. "Calem-se!" Helena gritou, tentando recuperar o controle da situação. Mas a indignação da multidão era inteiramente seu ponto de vista. "O que mais está escondido? O que você quer dizer com isso?" O homem no chão respirava com dificuldade. "Eles temem que você descubra a verdade, Nina, e farão qualquer coisa para te impedir. Você precisa ir. Agora." Sua voz estava ficando mais fraca, como se as palavras o machucassem. Nova onda de murmúrios percorreu a multidão. "Quem é esse cara? Por que ele sabe disso tudo?" Os sentimentos de Helena estavam todos embaralhados. A traição, a dor e o desejo de proteger seu filho sopraviam seus pensamentos. O que mais ela não sabia? Mas naquele momento, algo explodiu por trás dela, e um braço impiedoso a puxou em uma direção contrária. "Helena!" A voz de André cortou. "Você precisa vir comigo." Ele a arrastou para longe enquanto o caos crescia. A multidão se agitava, a polícia, a confusão, vidas mudando em um instante. "Você não pode simplesmente..." Helena começou, mas a urgência nos olhos do marido a fez calar. "É perigoso aqui. Precisamos sair." "Sair? O que está acontecendo, André?" O medo a envolvia. Uma nova tensão a que chegara a fazer frente. Ela olhou para trás, onde Nina estava paralisada, ainda sob o peso da verdade, e seu coração se partiu. O que mais ela havia perdido? O que estava verdadeiramente neste jogo sombrio? Mas antes que pudesse continuar, um grito rasgou o ar, e tudo começou a acontecer de novo. Alguém na multidão distendeu a voz. "Ela não pode fugir. A verdade precisa ser revelada. A verdade sobre o presidente." E novas sombras começaram a se mover. A reviravolta estava se intensificando, e o futuro estava mais incerto do que nunca. Helena sentiu que as respostas estavam se afastando, mas o desejo de saber se solidificou. Que mais escondiam? E o que a verdade sobre Nina poderia significar não só para ela, mas para todo mundo? A multidão começava a se dispersar, mas o mistério apenas se aprofundava. O que viria a seguir? O caos ainda reinava. Helena, com o coração acelerado, olhava para Nina, que parecia paralisada, absorvendo cada palavra que a mulher, a sua possível irmã, acabara de revelar. O homem no chão respirava ofegante, mas já não era o centro da atenção. Os sussurros da multidão aumentavam, enquanto todos tentavam entender a explosiva conexão familiar que surgira. "Você é filha do presidente. A verdade que tanto tememos." A mulher repetiu, com a voz embargada. Helena queria gritar, queria confirmar tudo o que ouvia, mas partes de si estavam em pedaços. Como tudo isso era possível? Nina começou a chorar. Isso não pode ser verdade. A dor em seus olhos era visível. Ela sempre se sentira um peão em um jogo maior, mas agora o destino carregava um peso abominável. O que eu faço com isso? Helena sentiu um nó na garganta. Sem saber o que dizer, apenas respirou fundo, tentando encontrar palavras de conforto em meio à tempestade de sentimentos. "Nina,
Isso não muda quem você é. Você é a mesma de sempre. Vamos enfrentar isso juntas. Então o homem ferido começou a se levantar. Nina, sua vida está em perigo. Eles não querem que a verdade venha à tona. Você precisa ficar longe deles. Suas palavras ainda ecoavam quando policiais começaram a cercar a área. Sua presença criando um clima denso e opressivo. A multidão se agitou. Quem mais sabe? Alguém gritou. E ali, a tensão cresceu. Helena se virou para André, que estava próximo. Sua expressão, uma mistura de preocupação e medo. Ele sabia mais do que mostrou. Sabia que suas vidas estavam entrelaçadas ainda mais do que ela pensara. Precisamos sair daqui, ele insistiu, puxando-a pela mão. Helena hesitou, mas uma fração de segundo depois, decidiu que sua prioridade era proteger Nina e Gabriel. Vamos, precisamos nos reunir com Gabriel, disse Helena, a determinação a preenchendo. Apenas a ideia de que seu filho poderia estar em perigo era insuportável. Juntas, as duas mulheres começaram a se afastar da multidão, seguidas por André e a misteriosa irmã que parecia tanto uma estranha quanto a única ali com as respostas. A correria se fazia nas ruas e o ar estava carregado de uma urgência palpável enquanto passavam entre os curiosos. Um disparo ecoou à distância e Helena se estremeceu. O que foi isso? Gritou a irmã, visivelmente apavorada. Vamos! Helena ordenou, sua voz firme, se apertando mais no grupo. Elas correram até que chegaram a um lugar seguro. Um ponto de encontro que sabia que poderia contar. Lá, sentaram-se e o choque de tudo começou a se dissipar entre os suspiros pesados. A irmã começou a contar a verdade que havia sido escondida. Segredo sobre o pai de Nina, sobre Gabriel, sobre as forças que estavam em jogo. Helena ficou atenta, absorvendo cada palavra. Era assustador como aquele jogo de mentiras se estendia mais do que poderia imaginar. Eu não posso deixar que eles façam algo contra vocês, disse a irmã, sua voz embargada. Helena entendeu. Esse era um momento crucial. Era hora de ir além do familiar e lutar pelo que era certo. Não importa o que acontece, Nina. Nós teremos que ser fortes. Não podemos deixar que o medo nos controle. Helena afirmou, sua determinação latente. Olhando nos olhos de Nina, viu algo que não havia notado antes. Resiliência. Juntas poderiam enfrentar qualquer tempestade. O que poderia ter sido um fim, agora se transformava em um novo começo. Um novo ciclo. De lutas, mas também de esperanças. Elas saíram do abrigo temporário. Olhares determinados ao horizonte. O futuro ainda era incerto, mas juntas estavam prontas para enfrentar qualquer desafio. E como uma última consideração, Helena franziu o seio. Precisamos de um plano. Um que garanta que Gabriel esteja seguro e que a verdade seja revelada. Nesse momento, o horizonte parecia uma tela em branco. E na cabeça de Helena, uma ideia brilhava. Se isso tudo fez sentido ou não, era um mistério. E talvez, assim como na vida, a busca pela verdade, assim como a dor, faria parte de sua história. O que mais o futuro reservava? O que mais precisavam enfrentar? Mas uma coisa era certa. Juntas elas poderiam. O que viria agora, só o tempo diria. E antes de encerrar, preciso que você faça algo muito importante.
Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. E esmague o botão de like agora, para ajudar muito o algoritmo. Também quero ver você inundando a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Suas opiniões importam. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio.